Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Mediunidade em Foco. E hoje, antes de eu falar de livros, deixa eu perguntar o seguinte: a quantas reuniões mediúnicas você já foi? Ah, mas eu não fui a nenhuma! Você gostaria de frequentar reuniões mediúnicas, de ver os espíritos se manifestando? A resposta deve ser sim, né? Quantas e quantas pessoas têm essa curiosidade pelos fenômenos espíritas? Agora deixa eu perguntar: quantos livros espíritas sérios você já estudou? Porque esta é a questão. Ah, eu gosto muito de livro psicografado, o médium tal é ótimo, veio do mundo espiritual, é psicografado, deve ser bom. Bom, primeiro a gente tem que começar a pensar o seguinte: nem sempre um livro que é mediúnico, que veio do mundo espiritual através de um médium, é um livro espírita. Se você quer viver a mediunidade de acordo com o espiritismo, está aqui o nosso manual, que é o Livro dos Médiuns. É nele que a gente tem que se fiar num primeiro momento. Mas já viu que a gente está chamando a atenção para livros. De novo a pergunta: quantos livros espíritas sérios você já estudou para se preparar para ver os fenômenos mediúnicos? Ah, mas eu queria ver os fenômenos primeiro, depois eu vejo os livros. Isso não dá certo. Fenômeno deslumbra, conhecimento, aprofundamento, compreensão que vem a partir do raciocínio é que realmente transforma, é que realmente instrui. E não é que nesse momento em que aqui no item 178 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec questiona os amigos espirituais, coloca a necessidade da psicografia, da mediunidade escrevente, como aquela que era mais fácil de obter registros no seu tempo, porque não tinha instrumento de gravação, ninguém gravava áudio, ninguém gravava vídeo na época da codificação, era tudo texto escrito. E aí, lógico, uma mensagem psicofônica, aquela em que o médium falava, se perdia, a menos que tivesse alguém muito rápido para anotar. Então é na psicografia que Kardec encontrava a ferramenta mais importante, lógico, das mensagens dos espíritos para a codificação, para a formação dos livros, para a construção dos livros. E aí eu dizia, não é que exatamente sobre isso, sobre o fenômeno mediúnico de escrever sobre a ação dos espíritos, que Emmanuel, aqui no capítulo 26 do Seara dos Médiuns, agora é o nosso Seara dos Médiuns, uma mensagem que foi psicografada em 15 de abril de 1960, tratando desse item 178, ele coloca esse confronto, não é confronto no sentido negativo, essa comparação entre os fenômenos e os livros. Os fenômenos podem dar base para os livros. E é por isso que eu disse, tem muito livro que é mediúnico, mas não é espírita. E tem muito livro que é espírita e não é mediúnico. É de inspiração, é do estudo do próprio escritor, mas que são extremamente úteis, que são de cunho doutrinário. E é sobre essa questão do fenômeno mediúnico que produz livros que Emmanuel vai tratar para a gente. Mas no sentido de não negar o fenômeno, ao contrário, de acolher o fenômeno, mas também de mostrar para nós o seguinte: eles passam, eles não ficam. Mesmo que eles sejam registrados, eles podem deslumbrar, mas eles não educam sozinhos. E aí ele vem chamar a atenção dos bons livros que são gerados a partir dos bons fenômenos mediúnicos. Olha só, fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem, à maneira de fogo-fato, no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Então já começa aqui com essa questão de perenidade. Quem dura mais? Um fenômeno, como ele diz ali, que só são percebidos, que deslumbram no momento que acontece, na hora em curso? Ou o livro que foi deduzido, que foi escrito a partir daquele fenômeno e que fica como registro? Essa é a questão. Porque o fenômeno em si, de repente, passado um longo tempo, começam a surgir vários contos, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E aí começam a aparecer várias versões de um fenômeno. E é lógico que um livro, ele pode ter várias interpretações, mas são os livros
que nascem desses fenômenos que vão permanecer com o ensinamento, apontando um horizonte mais longevo, mais longo. Então é muito interessante isso porque, assim, como eu comentei, e como o Emmanuel vai fazer a gente perceber, os fenômenos vão seguir essa linha do tempo aí, vão ser corroídos pelo tempo e pelas muitas versões, pelas histórias que se contam em torno deles e várias outras obras. Mas é interessante a gente realmente parar para pensar, observar. Porque quando Emmanuel chama a nossa atenção desse fenômeno na gênese das religiões, a gente vai observar o seguinte: os fenômenos, sim, estavam na gênese de todas as religiões, mas são os livros, são os textos que foram escritos pelos autores, pelos reveladores ou pelos seguidores deles, que trazem para nós a informação os dias de hoje. E ele vai fazer uma descrição muito interessante. A gente vai ler de uma vez, porque são referências muito iguais, muito semelhantes no resultado do fenômeno e do livro, mas a gente vai conseguir entender. Olha só. Há quem sorria ironicamente da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, espírito, nas eminências do Arboriel. No entanto, as páginas do Zendavesta gravam com mestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados. Mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. E é tão interessante a gente perceber nesses 4 primeiros slides dos reveladores antigos, daquelas que deram base a religiões, como por exemplo do hinduísmo, do zoroastrismo, ali agora da questão de Moisés, da própria vinda do Buda, do Siddhartha, que aparece ali nesse último slide. E muitas pessoas questionam os fenômenos em torno deles. Moisés fazendo as 10 pragas aparecerem no Egito, né? Siddhartha se colocando debaixo das árvores, alcançando nirvana. Mas os ensinamentos, as mensagens, os conceitos decorrentes dessas religiões antigas, dos livros antigos, como a gente vê lá na questão da revelação hindu do Bhagavad Gita, do Zendavesta, do Zoroastro, a gente percebe nesses ensinamentos, oriundos dos fenômenos, aquilo que realmente fica, aquilo que realmente é útil. O fenômeno passa, o fenômeno deslumbra. Nem no cristianismo a gente tem essa garantia daqueles fenômenos todos produzidos por Jesus. Não é à toa que Allan Kardec escreveu o livro A Gênese e na segunda parte ele estuda, à luz da doutrina espírita, os fenômenos produzidos por Jesus, na interpretação de como eles estão nos textos. Mas ele estuda. Então, olha só, sobre o cristianismo mesmo, nós temos muitas questões que hoje as pessoas questionam, duvidam. Como que Jesus transformou água em vinho? Como que Jesus consertou, de repente, os ossos de alguém que estava lá com a mão mirrada? Isso são fenômenos. Agora, vai lá ler o Sermão do Monte. Vai lá observar. É isso que Emmanuel chama atenção, olha só. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercam na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos, cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E não é. Muito mais importante do que as curas, do que as transformações, do que os fatos mediúnicos ou medianímicos, como Emmanuel chama a atenção ali, que é da alma do próprio Cristo, né? Daquele espírito superior que realizava, nem sem precisar de intermediário, mediúnicos. Né? Medianímico tem a ver com isso, uma parte de espíritos, outra parte da própria alma, anímico está nesse sentido. Então a gente percebe quanto que em torno dos fenômenos podem pesar dúvidas.
mas em torno dos conceitos, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar os inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas, quanto a isso ninguém questiona. E o Evangelho, diz Emmanuel ali, ele diz ali, o Evangelho continua sendo o grande farol, o grande luminar para a humanidade. Até nós aqui, nós na filha do Espiritismo, não tem tanta gente que questiona os fenômenos? Hoje, um médium se apresenta, um médium produz fenômenos, um médium escreve cartas e tem gente que diz assim, duvido que seja verdade, duvido que seja mesmo a minha avó que está ali dando aquela mensagem. E alguns médiums dão margem a isso mesmo, né? Tem gente que em vez de mediunidade está tendo mediunite, está dando chilique mediúnico por aí e não é bom para a doutrina. Mas sobre a doutrina espírita, olha o que Emmanuel diz. E há ainda hoje quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade. Mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Então, Kardec, ao configurar a codificação, ao nos apresentar livros como esse aqui, o Livro dos Médiuns, antes desse, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa estudar o céu e o inferno, a Gênese, as obras do codificador, as obras de Allan Kardec são base do Espiritismo. Então a gente precisa conhecer a base. Por isso, qualquer um que queira conhecer mediunidade, Livro dos Médiuns, qualquer um que queira conhecer doutrina, Livro dos Espíritos, qualquer um que queira compreender Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, deixei tudo na tela aqui para vocês verem juntos, que é para a gente poder entender a proposta de Emmanuel. E é nesse contexto das bases da doutrina que o codificador desdobra a mensagem de Jesus. E aí o pessoal pode falar, pode acreditar, pode desacreditar dos médiuns, não vão conseguir questionar os livros. Olha como livros bons são importantes. E aí vem a palavra bons livros são importantes. Porque é exatamente nesse caminho que o benfeitor Emmanuel vai seguir. Ele chama a nossa atenção a respeito de os fenômenos são passageiros e os livros, bons livros, que educam. Esses devem ser abraçados, acolhidos, tomados como manuais de vivência. Olha só que interessante. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira, criação de ostras, das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola, que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Para e olha esse slide de novo. Que comparação interessante. Os fenômenos são a ostreira, aqueles fios que ficam lá mergulhados no mar, com as ostras presas neles, em que se colocam o cisco lá na ostra para ela começar a produzir a pérola, mas os fenômenos são a parte externa. São às vezes a parte áspera, são aquela parte que a gente toca. Mas dentro dos fenômenos a gente encontra as pérolas. Dos bons livros, ali dos livros edificantes. Não é qualquer livro. Cuidado, de novo alerta. Não é porque é livro psicografado que é bom, que é espírita. Livro espírita tem que estar de acordo com a base da doutrina. Livro espírita tem que estar de acordo com a codificação. Senão é só um livro mediúnico. Pode ser de qualquer outra ordem, como aqueles outros livros. Ora, essa Moisés era um médium também. E muito do que ele escreveu, está lá no Velho Testamento, é realmente fenômeno mediúnico. Outras coisas não, outras coisas são só legislação. Mas muito é fenômeno mediúnico. Mas o que conta ali é a origem, o que conta ali é o conteúdo. Veio realmente de uma fonte boa, de uma fonte coerente. Não é de qualquer fonte. Não é porque veio do mundo espiritual que a gente, bota o antóleo e vai seguindo, vai seguindo. Não, senhor. Reflita, compare qualquer livro, principalmente livro psicografado, com as bases da codificação. Aí o livro não é psicografado, compara também. Compara também. Qualquer um que escreva sobre espiritismo e fira a codificação e fira a base da codificação não é realmente um livro espírita. E é muito interessante a gente estar atento a isso. E Emmanuel vai concluir, para a gente poder também encerrar, chamando a nossa atenção a respeito do que fazer com o fenômeno, de como usar o fenômeno e de como nos resguardarmos com bons livros. Olha só. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre, porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre,
que esclarece a inteligência, ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. E aí a gente para, reflete sobre isso aqui. Vocês viram Emmanuel, assim como Kardec também, lá ele está dizendo que a gente tem que buscar desenvolver a psicografia nesse item 178. Mas aqui Emmanuel chama a nossa atenção o seguinte: educa a mediunidade. Produz os fenômenos para que eles sejam bons, consistentes, despertem, fixem ideias, fixem emoções. Mas não vamos deixar de buscar os livros. Se você não tem acesso a fenômenos, se você nunca frequentou nenhuma reunião mediúnica, mas quer estudar mediunidade, começa aqui, pega a série André Luiz, pega os livros do Manuel Filomeno de Miranda e vai estudar a mediunidade, porque vai ser nos livros que vamos encontrar o melhor dos fenômenos. Aquilo que permanece, ou aquilo ali que Emmanuel diz que é capaz de vencer as trevas do mundo. Não fique fixado ou fixada em fenômenos. O melhor, estude em profundidade, para você compreender se o fenômeno vale ou não vale a pena de ser abordado, de ser acolhido como verdadeiro. Então espero que com essas reflexões do Emmanuel, sem descartar o fenômeno, mas valorizando o livro e o estudo do livro, também não adianta ter o livro na estante, né? Não adianta assim, eu comprei as obras da codificação encadernadas todas com fios de ouro e deixar lá em cima da mesa sem nunca ler, não vai adiantar nada. Livro só presta se ele for estudado, se ele for anotado. É isso que a gente tem que fazer. Então o Emmanuel chama a atenção para a gente estudar, para a gente garantir que livros nobres vão ser aqueles que vão esclarecer inteligências ao longo do tempo, mesmo que os fenômenos passem. Então, já que nós terminamos, espero que você tenha gostado. Deixe que você fique fazendo reflexões aí para mais algumas semanas, até o nosso próximo episódio do Mediunidade em Foco. E te peço, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe um like se gostou, se não gostou pode deixar um dislike, mas comenta aí embaixo, diz por que gostou ou não gostou. E se gostou, pega o link, se puder, né? Pega o link e manda para pessoas que você sabe que gostam mais de fenômenos, que adoram chilique mediúnico, mas não têm vontade de ler e de estudar. E de preferência, manda o link e depois manda um exemplar do Livro dos Médiuns de presente para ela. Grande abraço e até o próximo vídeo!